Olá, bem-vindos a mais uma Biblioteca do Consta, um oferecimento da editora Faro, com seus vários selos como Aves Rara. E hoje eu vou falar de um livro aqui com o autor, vamos ter um bate-papo, que é um livro que eu achei interessantíssimo de ler. Eu estava com ele no meu backlog, na minha fila de espera há um tempinho já. Essa semana, finalmente, eu mergulhei e eu estou falando de Chernobyl, uma jornada pelas entranhas da ditadura comunista do jornalista Rafael Fontana. Uma leitura leve, uma leitura em alguns momentos divertida e, sem sombra de dúvida, muito esclarecedora em relação ao que é a China, esse gigante, às vezes tão desconhecido de nós brasileiros. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um grande prazer aqui para a gente ter essa conversa necessária neste momento. Pois Obrigado. o momento não poderia ser mais propício, né? A gente vai chegar lá, mas vamos começar do começo. Diz aí, conta para quem não leu o seu livro ainda e está interessado, como é que você foi parar na China? Você morou na China há alguns anos, aí chegou a morar em Pequim depois. Como é que aconteceu tudo isso? Exato, Rodrigo. Aconteceu porque quando eu trabalhava na Universidade de Brasília, surgiu a oportunidade de fazer lá o curso de mandarim. E eu comecei a estudar mandarim como um idioma novo. No princípio era só o idioma mesmo, e comecei a fazer contato com muitos chineses. Em Brasília tem bastante chinês aqui, tanto na universidade quanto na embaixada, no serviço diplomático, e fui me aprofundando na cultura chinesa. O objetivo naquele momento ainda era o chinês, era o país, o dragão, tudo isso que a gente sempre imaginou. E eu fui me aprofundando nos conhecimentos também políticos. Acabou que eu viajei para a China, primeira vez, gostei muito da experiência que eu tive como turista lá, foi bem interessante, e com essa aproximação veio uma proposta de emprego em 2015, então eu me mudei para a China para ser, primeiramente, professor universitário. E aí é uma coisa muito curiosa já, eu vou perguntar, óbvio, o que mais te chamou a atenção em termos de diferenças culturais do Ocidente. Mas logo no começo você revela também algumas experiências, ainda como turista, né? Em relação a aqueles truques que, cá entre nós, carioca da gema, né? A gente não fica tão surpreso. Né? Excesso de malandragem, a pessoa bonitinha que te leva para um lugar e depois tenta te colocar uma conta absurda, o taxista que roda para chegar no lugar e você mesmo compara com o taxista carioca, né? Mas assim, é impressionante, pelo menos para mim fica isso, né? O grau de encenação na China. Tudo parece envolto em mentira. Até mesmo a sua experiência, eu aproveito e peço para você contar de forma resumida, né? Sua experiência como neurocirurgião, que é uma parte bastante divertida do livro. Mas, assim, tudo é possível, porque parece que eles vivem de engodo, né? Exatamente. Deixando meu abraço aí para o pessoal do Rio de Janeiro, DDD 21, nunca nos decepciona, né? Rodrigo, mas é isso que acontece. No começo, e aliás, muito brasileiro tem essa imagem de que o asiático é japonês, né? Foi de quem a gente mais se aproximou, que é tudo certinho, correto. Nada disso. A China, a brincadeira que a gente tinha lá com o Eduardo Meira, era falar, a China é uma várzea, mas é exatamente isso. Eles vivem de uma mentira o tempo todo. E não é só a mentira para o estrangeiro, é entre eles mesmos. Né? Eles se enganam. Não pense que assim, não, nós vamos enganar o resto do mundo. Entre eles se enganam. E tem essas farsas todas. Então, tem desde os primeiros golpes, já na minha experiência como turista, que eu não imaginava, né? Que ia sofrer o golpe da conta. Da conta. A pessoa vai pedindo, senta com você na mesa, né? Uma mulher, uma jovem atraente, te leva até um bar e começa a pedir coisas que você não sabe o preço e um monte de coisa na mesa, de repente vem uma conta que era 10 vezes o que custaria em qualquer outro lugar. Então, já foi o primeiro golpe. E depois que eu me mudei, isso aconteceu, esse primeiro golpe do restaurante, foi em 2009. Em 2015, quando eu me mudei para a China, logo que eu chego, eu consigo um bico para fazer um trabalho de fim de semana como professor. Eles me chamam, não, você é professor, você vai ser professor. E eu cheguei lá, era uma cilada. Colocaram o meu currículo como neurocirurgião. Veja bem, um jornalista me colocaram no currículo lá, neurocirurgião, formado ali com especialização nos Estados Unidos. Ou seja, eles inventam uma história que eu não sei nem de onde eles tiraram isso.
mas, de repente, eu estou lá e preciso me comportar como tal, porque a fraude já estava de um tamanho, com os convidados chegando, me cumprimentando, tirando foto, fazendo vídeo, que eu não tinha como retroceder. Então, eu fui... Tudo isso para vender produto depois, né? E eu acho que você faz uma reflexão interessante ali, que é o seguinte: se eles agem assim para enganar senhorinhas chinesas, né? O que eles não fariam para enganar o mundo quando estoura a Covid? Mas a gente vai falar disso depois. Perfeito, foi o que eu pensei mesmo, Rodrigo, se eles fazem isso. Porque tinham senhorinhas, né? Era um maquinário, um equipamento médico. Se eles estão enganando a saúde dessas senhorinhas e senhores naquele momento, por que eles não poderiam enganar o resto do mundo em qualquer outro momento? Né? É um questionamento. Você acha que isso é uma peculiaridade da China, alguma coisa cultural, ou você acha que é um subproduto do regime comunista, porque o homem soviético também acaba sendo um homem farsesco? Né? Acho que o regime leva a enganação constante o tempo todo. Excelente pergunta, Rodrigo, porque a única experiência que eu tinha tido com golpe em viagens que eu fiz por vários países do mundo, vários continentes, tinha sido na Hungria, em Budapeste. Logo depois, né, pouco tempo depois deles terem saído do regime soviético. Então, saíram ali da cortina de ferro com aquela mentalidade. Tanto na União Soviética, isso aconteceu muito, eu conversei depois com russos, e também na China, de você viver uma mentira. E daí que vem o nome do livro, Chernobyl, ou Chernobyl, que é justamente uma menção ao acidente de Chernobyl, ao desastre que aconteceu, e toda a mentira que levou a acelerar o colapso da União Soviética, daquele regime. Era tanta mentira, e para que serve a mentira, Rodrigo, naquele momento ali? É simplesmente para você subir, ascender na hierarquia do Partido Comunista. Eles não dão a mínima para o resto, para o país, para a população, para o mundo, não. São interesses mesquinhos, pessoais, individuais, de você crescer e enriquecer. Nada além disso. É interessante a analogia, porque o acidente de Chernobyl, aliás, tem um documentário muito bom, né, no Netflix mesmo, recomendo a quem não viu que veja, tem livros bons sobre o assunto, mas fica aquela coisa das camadas hierárquicas, né? E você com medo de perder um tipo de promoção, ascensão ali na carreira dentro do regime, você esconde informações que são relevantes para a vida ou morte de muita gente, né? Então, é realmente algo que tira o accountability, a responsabilidade dos indivíduos e qualquer transparência, né? Então, me parece um subproduto nefasto do regime comunista. Aí a China tem um negócio um tanto peculiar, aí sim, que é o tal regime lá de crédito social. Eu separei aqui um trecho na página 134, que é interessante. Você, inclusive, faz uma previsão meio sombria de como isso vai acabar. Muito além das ficções apavorantes de 1984 e Black Mirror, o sistema de crédito social da China constitui o sonho de todo ditador. Ele está experimentando nesse início de década a primavera de sua existência. Na sequência, o verão irá esquentar o ânimo daqueles que perderam seus pontos, juntamente com suas esperanças, porque também tem a questão das falsas promessas e do estelionato aí. E no outono do sistema de créditos cairão não folhas, mas máscaras. Passado esse momento, o inverno irá chegar ao regime de Xi Jinping. Explica um pouquinho para quem não sabe como é que funciona esse sistema de crédito e por que você tem uma previsão tão pessimista dele. Perfeito, Rodrigo. Não daria para ser otimista, não tem como. É algo que vai contra a natureza humana, como todo o regime socialista. Eu estive lá no momento que começou a ser implantado, primeiro como uma experiência voluntária. Quem quisesse participar, é aquele voluntário já empurrando as pessoas para entrar. Olha, se você entrar agora, você já ganha ponto, né? Então, vem essa situação. O sistema de crédito é o seguinte: as pessoas que se comportam de acordo com aquilo que o regime prega, tudo aquilo que eles almejam de um cidadão exemplar, você ganha pontos. E, pelo contrário, tudo que você faz que seja contra o regime, contra o sistema, contra a sociedade, que é uma mentira, né? Não é uma sociedade, é contra o planejamento socialista. Você perde pontos. O que acontece quando você perde pontos? Você deixa de usufruir de um sistema bancário, por exemplo. Você não pode pegar empréstimo, você
tem dificuldade para comprar, né, crédito para comprar alguma coisa, para financiar. Você passa a ser proibido, veja bem, né, país comunista, proibido de entrar na primeira classe de um avião ou dos trens balas. Sim, porque lá tem classe, minha gente. Só no trem são 6 classes. Né? Isso é o comunismo funcionando bem. É o socialismo. Quem tem mais dinheiro vai no trem-bala de primeira classe. Quem tem um pouquinho menos vai na segunda classe, mas também do trem-bala. Quem tem menos dinheiro vai chegando ali a um trem horrível, lamentável, que vai devagar, quente, terrível. Né? Eu experimentei, inclusive, esse trem uma vez. Então, esse sistema afasta as pessoas, cria guetos entre a própria sociedade, a própria população. O cidadão passa a se separar. Porque o Rodrigo tem lá 10 pontos. Vamos colocar uma escala de 0 a 10. Ele está com 9,8. E eu estou com 7,5. Eu vou querer me aproximar do Rodrigo, porque nesse meu relacionamento, se eu me relacionar com pessoas de melhor pontuação, eu ganho pontos. Só que o Rodrigo, ao se relacionar comigo, ele perde pontos. Rodrigo, você vai querer ser visto comigo em algum lugar? Jamais. É bem parecido com o Black Mirror, né? Porque aquele episódio do Black Mirror é realmente uma distopia assustadora. É com o a que vai mocinha acontecer. ruiva. Não tem como. Então, nesse outono, que eu digo que caem máscaras, as pessoas, no desespero, começam a se revelar. Seja quem tem mais pontos, seja quem tem menos. Elas vão se revelar. E isso, é claro, que não tem a menor possibilidade de dar certo. Vai gerar revolta, vai gerar conflito, vai gerar violência. E espero que isso gere também a queda desse regime chinês. Então, aí vamos falar um pouquinho dele, então, porque você pegou ali o começo do Xi Jinping em sua ascensão a essa ditadura com tanta concentração de poder no indivíduo que não se via desde Mao Tse-tung. Isso vai totalmente de encontro a uma política de maior abertura do Deng Xiaoping, ali na década de 80, né? Aquela famosa frase, não importa a cor do gato, desde que pegue o rato, um choque de pragmatismo, ali começou a permitir-se alguma liberdade econômica, a gente ficar rica, algumas pessoas começaram a experimentar, por conta do sucesso financeiro, alguma liberdade política, e talvez isso tenha assustado o partido que tem mais de 70 anos de poder e 90 milhões de membros. As coisas na China, né, a ordem de grandeza é um negócio assustador. Mas qual a sua visão em relação a esse passo a passo que o Xi Jinping tomou para acumular esse grau de poder hoje, e se você vê alguma possibilidade disso reverter num curto prazo de tempo? Excelente, Rodrigo. O Xi Jinping, ele é extremamente habilidoso, ele é um estrategista. Por trás daquela carinha, né, de ursinho Pooh, tem ali uma pessoa, um estrategista frio e sanguinário, muitas vezes, porque ele perseguiu, né, a vendetta política na China é exatamente essa. Você vai perseguir os seus opositores, vai dar a eles, na melhor das situações, uma cadeia para ele ficar, uma cela na prisão o resto da vida, né, quando não é uma execução. O Xi Jinping e o grupo dele planejaram isso muito bem. Como você mencionou, Xi Jinping é o homem mais poderoso da China desde Mao Tse-tung e também, talvez, o homem mais poderoso do mundo neste momento, porque ele acumula todo o poder como presidente da China, como secretário-geral do Partido Comunista Chinês, e esse é o cargo mais importante da China, não é o presidente, é o secretário-geral do Partido Comunista, e também o comandante-chefe das Forças Armadas, num grau de concentração de poder que não existe nos Estados Unidos. Então, não é que o Xi Jinping seja o homem mais rico porque a China é o país mais importante. Não, os Estados Unidos são a maior potência do mundo, de fato. Mas o Xi Jinping tem tanta concentração de poder que não se equipara a nenhum outro ditador ou presidente do mundo. No caso do Xi Jinping, um ditador. Mas, Rodrigo, justamente essa concentração de poder, o que acontece? Você deixa insatisfeitos outros grupos. Que existe divergência política na China, não de ideologia, não tem nada a ver com isso, mas de ocupação de poder. Então, há grupos dissidentes dentro da China e, claro, fora do território chinês, incluindo bilionários, investidores e pessoas e políticos que desejam que a China, no mínimo, se não cair o regime, mas que troque o presidente, porque Xi Jinping, ele sufocou tanto a oposição que ele não tem mais como deixar o poder, a não ser que ele renuncie
ele vai ser preso, a família dele também, provavelmente o grupo dele, vários serão executados. Então, esse apego ao poder chega a ser uma fraqueza, porque ele fez inimigos, ele fez oponentes que vão querer. Nenhuma revolução dessas socialistas começam ali com o povo, com o operário, com o trabalhador, com o camponês. Ela sempre vem de cima para baixo. Ela precisa dessa organização de cima para baixo. É o que está acontecendo na China neste momento. A organização vem de cima para baixo, não acontece da noite para o dia, ela já vem sendo feita há alguns anos, e acreditamos, Rodrigo, que até o fim dessa década a gente deve ter uma mudança de poder na China. Amém, mas eu fico meio preocupado pela história da Rússia, que é a outra grande potência sob ditadura e que ameaça o Ocidente, porque o Putin, esse eu acompanhei mais de perto, fui a Moscou algumas vezes e estudei o assunto por questões de trabalho, né, na época do mercado financeiro, mas o Putin, ele era uma cria da KGB ali, e ele foi criado politicamente por uma turma do entorno do Yeltsin, ali, os oligarcas, só que ele destruiu um a um depois. Eram 7 grandes oligarcas, ele perseguiu 2 da mídia, Berezovsky, Guzinski, o Rodorkovsky do Yukos, que era o maior grupo de petróleo. Na época, o sujeito mais rico dos países emergentes, tinha uma fortuna acima de 10 bilhões de dólares, foi esmagado, Rafael, em poucos dias, né, politicamente, e ficou preso para sempre. Então, a impopularidade é grande com a guerra contra a Ucrânia e por aí vai, mas ele não chacoalha. Né? Muita gente fica com esperança de que em algum momento a insatisfação é tão grande que vai haver uma espécie de complô interno, mas não acontece, porque ele perseguiu um a um e deu os recados. Na China, a gente tem as histórias aí, o sujeito do Alibaba, o outro, quer dizer, o empresário pode ficar rico, mas ele não pode ousar se meter em política. É mais ou menos assim que está funcionando? Exatamente. Ele não pode ousar se meter em política, a não ser para servir ao partido e aos anseios de Xi Jinping. Só isso que ele pode fazer. Mas essa comparação que você fez é perfeita. Não é uma questão de esperança. É como o mundo se movimenta e aconteceu em outros momentos. Pode levar menos ou mais tempo, mas os ditadores eles acabam caindo em algum momento. E também a questão econômica, né? Nenhum desses dois países, nem a China, nem a Rússia, de certa forma, eles experimentaram uma queda, por exemplo, no poder de compra, que isso pesa muito para o cidadão. Sim. Só que da forma como a coisa está indo, a China, ela vira parceiro comercial de todo mundo e ela destrói os países de quem ela virou grande parceiro comercial. Rodrigo, não faz muito sentido você pensar, olha, a gente consegue dinheiro nesse país, mas a partir do momento que você destrói essas economias, porque a China vai sugando todos os recursos e vai colocando chinês para morar nesse país, enfim, uma hora, de onde que a China vai tirar dinheiro? Sim. Hoje, Pequim já depende do dinheiro que vem da América do Sul, da América Latina, de uma forma geral, de alguns países asiáticos, do Oriente Médio e da África. É onde ela está explorando. Só que ela está quebrando todo mundo, Rodrigo, e precisa de um volume muito grande de dinheiro para aumentar o patamar, né, o poder de compra do chinês, Sim. que só mantém apoio até hoje ao partido porque está conseguindo comprar e usufruir dessas benesses. Uma hora, Rodrigo, isso vai acabar. É a mesma coisa que está acontecendo na Rússia. Leva tempo? Leva. A gente não pode esperar isso para amanhã ou depois de amanhã. Alguns anos ainda. Uma tendência, claro, né? Uma dinâmica... Uma vitória de Donald Trump talvez acelere esse processo. E é interessante isso porque você também menciona, né, que as empresas chinesas, elas são todas ligadas ao PCC. Né? Não tem como não ser. Nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos um debate sobre o TikTok, por exemplo, e vai vir projeto de lei aí, provavelmente com apoio bipartidário, porque há um certo consenso de que algo precisa ser feito, porque o TikTok aqui é muito diferente do TikTok da China, inclusive, e está muito claro que virou um instrumento do Partido Comunista Chinês para, de alguma forma, atacar a América. Né? Então, essa percepção de que o comunismo acabou, o Alexandre de Moraes outro dia deu esse exemplo, né? Nem a China é uma percepção que confunde talvez uma aparência de liberdade econômica com o que está realmente nos bastidores, que é um controle absoluto do Estado, do regime dessas empresas. Exatamente, Rodrigo. Isso aí, essa narrativa, esse discurso deles de que não existe comunismo, até o nome, né, do regime na China é o socialismo com características chinesas. Já é uma narrativa mentirosa desde o começo.
Eles sempre ficam falando agora sobre futuro compartilhado da humanidade, e você vê parlamentares brasileiros repetindo a mesma balela, a mesma conversa. Aquilo não tem nada de compartilhado da humanidade, eles querem simplesmente o controle absoluto. O TikTok é um exemplo clássico, né? Porque o TikTok ele pertence à empresa ByteDance. E quem controla a empresa, quem manda, é o Partido Comunista Chinês, ponto final. Eles que decidem tudo que vai acontecer lá dentro, seja no TikTok, seja na Huawei, na Xiaomi, na BYD, que vende esses carros, é o famoso Tesla para pobre, né? Então, são várias empresas atuando no mundo inteiro para o regime. O TikTok é muito emblemático o caso, porque ele atua na esfera da comunicação e da propaganda. Na China, o TikTok é muito utilizado pela população para competições esportivas, para competições universitárias, da escola, sobre conhecimento, ciência, computação, tecnologia, finanças. Aqui o TikTok é uma bobagem, né? Aqui no Ocidente, seja Brasil, Estados Unidos, outros países, ele é uma bobagem que vicia as pessoas, vicia em tudo que é ruim, em jogo. Imbeciliza, né? Imbeciliza todo mundo. De uma forma assustadora, e também no conteúdo adulto, pornográfico, né, que deixa as pessoas presas àquilo, que não conseguem fazer mais nada na vida, a não ser ficar olhando para a tela do celular ou do computador. É totalmente diferente as plataformas que são criadas na China, como elas atuam na China, na Coreia do Norte, e como elas atuam no Ocidente. Sim. Bom, e aí eu mencionei o Alexandre de Moraes e mencionei redes sociais, a gente pensa em censura. Tem um trecho aqui do seu livro que eu queria ler para ver se soa... Espera aí, eu esbarrei aqui no botão. Para ver se soa familiar aos ouvidos brasileiros, na página 177. Assim, a estratégia do Partido Comunista Chinês para calar quem os aborrece se firmou no seguinte tripé do totalitarismo na era da tecnologia. 1. Censurar o cidadão. 2. Limitar seu acesso às redes sociais. 3. Secar sua fonte de renda pelos meios digitais. Soa familiar? Pois é, quem diria, né? Quem diria? Ainda bem que no Brasil não temos isso, né? Ainda bem. Olha só, naquele momento das eleições de 2022, eu fiz uma postagem criticando a Nicarágua, tá? Eu critiquei a Nicarágua e disse que Daniel Ortega, que é aliado de Lula, perdi todas as minhas redes sociais. Então, esse é um exemplo. O que já acontecia na China alguns anos atrás, esse tripé é exatamente esse. Você censura o cidadão, você impede ele de acessar o conteúdo. Qual que é o número 2 mesmo? Desculpa, Rodrigo. É exatamente de acessar as redes sociais, ou seja, ele está banido da Praça Moderna. Ele é banido. Moderna. E, por fim, secar a fonte de renda, que é a desmonetização que nós conhecemos. Imagina que no Brasil tiveram mulheres, amigas nossas, jornalistas, comunicadoras, com filhos, com 3 filhos em casa, perdendo toda a fonte de renda da noite para o dia. Não teve uma feminista, uma mulher, uma política que se levantou contra isso. É impressionante, Rodrigo. Mas é o que eles falam, eles vão sufocando simplesmente, financeiramente, quem ousar falar contra o sistema. Olha aí. E quando incomoda mais, aí parte para o porrete mesmo, né? Essa notícia de hoje, a China faz a Apple remover o WhatsApp e os threads da sua App Store, né? Então, hoje está acontecendo isso na China. E quando você foi morar lá a primeira vez, não havia ainda esse grau de censura nas redes sociais. Você viu isso acontecendo, então você tem uma visão de dentro de como foi gradualmente. E aí vai lá a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, visitar a China e dizer que a China tem uma democracia efetiva. É dureza, né? É uma vergonha, uma vergonha essa presidente do PT e a China. Ali ela aparece naquela foto na Grande Muralha, com pessoas de Partido Comunista de vários países, né, que eu pude apurar, de alguns países ali da Ásia mesmo. Tem gente ali do Vietnã, de Laos, da Coreia do Norte, do Camboja, salvo engano, tem russo, tem francês, tem italiano, todo mundo que é Partido Comunista, socialista, de tudo que é país do mundo, né? Os países que têm ainda essas porcarias desses partidos estão ali na foto. E vai falar em liberdade. Quando eu fui a primeira vez, ainda o WhatsApp nem era conhecido, mas o Facebook já era popular aqui no Ocidente, e lá na China era liberado, porque nenhum chinês conhecia, então não tinha problema nenhum. Quando eu mudei em 2015, o Facebook já era
proibido na China, mas a gente ainda conseguia acessar por alguns computadores e pelo celular conseguia acessar o WhatsApp e o Gmail, por exemplo. E foi questão de meses que eu estava lá, eles cortaram. Claro, a gente já tinha o VPN para acessar outros conteúdos, que acabou sendo útil. Agora, simplesmente, tiraram o WhatsApp da Apple Store, proibiram você de baixar o aplicativo. Outra Existem coisa, ferramentas, né? Há condições de você fazer isso através do VPN, mas eles dificultam cada vez mais o acesso. sim, e além das redes sociais, outra coisa que todo regime comunista ateu, e só fazendo a diferenciação que você faz no livro também, mas tem gente às vezes que não sabe, né? O Estado laico que o Ocidente tanto enaltece é um Estado que não tem a religião oficial obrigatória para o povo, mas não persegue religião alguma. É diferente de um Estado ateu, como é o comunista, que não aceita, digamos assim, nenhuma concorrência com a sua religião secular, política, que é a ideologia totalitária do comunismo. Você ia frequentar as missas ao domingo, no começo, em mandarim, Sim. e alguns alunos pediam para que você levasse, e é curioso que você foi ali abrindo um leque de espião, além de jornalista, então você também foi mantendo contatos, porque você queria se infiltrar mais no âmago desse regime, né? Como é que foi essa experiência e qual a importância que você vê da religião, em particular do cristianismo, para resistir a esse avanço comunista? Perfeito, Rodrigo. Então vamos lá. Primeiramente, eu comecei a me interessar e descobrir as coisas lá na China através de contatos que eu mantinha fora da China. Eram estrangeiros que já tinham vivido na China ou eram espiões, agentes de inteligência, diplomatas que me mandavam, e jornalistas, inclusive, que me mandavam informações que eu fui conseguindo descobrir. Por exemplo, aquela história de que cada sala de aula já tem um espiãozinho do Partido Comunista Chinês sendo formado para integrar depois, para virar membro do partido. Então, ele já começa, a primeira missão dele é espionar os colegas da sala de aula, já na universidade. Então, quando eu fui descobrindo e percebendo e vendo que funcionava na prática, eu fui me interessando e me aprofundando cada vez mais. E aqueles alunos, eles tinham um interesse genuíno de conhecer uma igreja que eles nunca tinham ido na vida. Eles sequer sabiam que existia uma igreja na cidade deles. Por outro lado, havia também aqueles alunos que eram os espiões e que queriam ver como é que funcionava a igreja, o que eu ia, o que eu fazia ali. Então, foram as duas coisas acontecendo simultaneamente. Depois, eu comecei a frequentar a missa em mandarim, depois inglês, às vezes as duas eu ia, dependendo do fim de semana. E em Pequim, eu ia mais na missa em inglês e principalmente italiano e espanhol, que era simultaneamente, né, italiano e espanhol em Pequim. Algumas cidades ainda têm igreja, funcionam como uma vitrine de como o regime é bonzinho, como ele é tolerante com as religiões. Isso é uma grande mentira. É só uma propaganda. Algumas cidades têm essas igrejas que funcionam, igrejas católicas ainda ligadas ao Vaticano, tem algumas igrejas protestantes, tem muita mesquita, porque há uma grande população muçulmana na China, sinagoga praticamente não se vê, mas a intolerância religiosa, ela só cresce, ela só avança. O regime comunista ele não permite a competição, como disse o Rodrigo. Os uigures né? que o digam, né? Campo de Os reeducação uigures, forçada. 1 milhão de uigures presos, mantidos em campos de concentração simultaneamente. Esse número não muda? Não, alguns saem, alguns morrem e outros entram, mas esse número ele se mantém nessa média de 1 milhão de pessoas presas em campos de concentração. Isso é terrível na China. São muçulmanos que estão presos. E a perseguição também a Falun Gong. Não é a perseguição que se tem aos cristãos. A Falun Gong eles prendem, executam, traficam órgãos. É uma coisa horrorosa. Você não pode mencionar a Falun Gong na China. Uhum. E eles estão agora organizados em Nova York. Essa perseguição religiosa é muito forte. É claro que a Falun Gong reage de fora. O Vaticano, para não perder essa janela histórica de que a China pode se reabrir, e aí você leva, né, você reforça a igreja, o cristianismo dentro da China, por isso que o Vaticano ele fica nessa isenção. Olha, não vamos bater de frente com o regime, senão eles vão fechar essas últimas igrejas que funcionam lá
e quando reabrir o regime, a gente não tem nada, a gente tem que começar do zero. Então, mantém isso para a gente. Eu não acho uma estratégia errada, não, Rodrigo. Tem muita gente que critica, eu não acho errado. Você mantém o que pode e vai fazendo E um claro que trabalho todo mundo que frequenta básico, essas missas sabe que está sendo fichado, né? Está em sabe? A gente sabe, observação. tem câmeras, né? Além dos espiões, porque eles precisam empregar muita gente, né, do partido. Cada missa tem um espião de cada idioma, assim. É engraçado que a gente sabe quem são, né? E Sim, tem as câmeras que vão filmando tudo, absolutamente. Do momento que você entra nas dependências da igreja até o lugar que você está sentado, tudo é filmado, todo o sim. ritual é filmado. Então, eles Outra estão coisa, monitorando. outra coisa cultural interessante é o racismo na China, né? Teve uma propaganda há uns anos atrás que circulou de um produto de limpeza, que o sujeito, olha, é inacreditável. O sujeito chega na casa e ele é um negro e a mulher joga ele na máquina de lavar roupa e ele sai um chinês e ela fica aliviada e é um Branco, produto né? Sabe, é um, chinês branco, branco, é um branquíssimo. negócio inacreditável. Você relata um pouquinho dessa experiência aqui, mas são abertamente, né? No dia a dia não escondem o racismo. Não, eles não pensam, de fato, a maioria dos chineses, né, que não fala inglês, não conhece o Ocidente, que é a grande maioria da população, eles não têm ideia da palavra, do significado da palavra racismo. Quando você fala para eles, não, a gente, não existe, isso não existe na China. Ele fala, mas vocês não gostam de pessoas de pele escura? Ah, não, a gente não gosta, não. Fala numa boa, mas eles não associam isso à É, palavra racismo, sim, ao conceito de racismo, de jeito nenhum. é Eles não gostam inacreditável. mesmo, não gostam. Bom, Pagam menos, não dão emprego, evitam, não se relacionam, não namoram. É não, é normal. E isso impressionante. também, Esse é o não regime só na China. idolatrado pelo PT no Brasil, né? Quer Exato. replicar. Nas duas Coreias também isso acontece É, muito, muito. Em algumas regiões do Japão, tá? Que eles têm preconceito mesmo. Total. Não se fala isso. O PT não toca nesse assunto, é. Rodrigo. Ninguém fala. É o Tabu, país. tabu. Aí tem xenofobia contra o chinês. Gente, bobagem, né? Que bobagem. É o país mais racista que você pode ir na China, a ponto de ter esse comercial na televisão, pega ali o negro, né, o africano, e joga dentro da máquina. Não, e Joga ele eles dentro da chamam de máquina. xenofobia, assim como islamofobia, né? Eles chamam É, de xenofobia qualquer crítica ao regime. E o truque é isso. confundir o regime com o povo. 1,4 bilhão de pessoas ou 90 milhões de gente do PCC, né? Quando você critica o regime, você não está atacando o povo chinês. Na pandemia, eles Perfeito. usaram muito esse argumento. Nós estamos nos aproximando do fim. É uma pena, porque eu tento manter aqui 30 minutinhos de bate-papo para a turma comprar o livro e ler o livro, que vale muito a pena, né? Não podemos encerrar todos os assuntos, por exemplo, o capítulo aqui do Covid, então eu vou pular, recomendo que leiam. Eu quero fechar com uma questão. Uma parcela importante, você escreve na página 222, dos pensamentos de Xi Jinping deriva de um discurso seu proferido em 2013, com foco no Karl Marx e Mao Tse-tung. Nesse discurso, ele dissertou sobre o lugar da China na história, a competição estratégica com as nações capitalistas e um apelo para aderir aos objetivos do comunismo. O ditador chinês também argumentou em seu discurso terem sido o marxismo, o leninismo e o pensamento de Mao Tse-tung os guias do povo chinês para fora da escuridão. E o que o pensamento reserva ao futuro? Segundo Xi, será a consolidação e o desenvolvimento do sistema socialista, exigindo uma luta incansável de gerações. Eu vou jogar um monte de coisa no liquidificador para você fazer como se fossem considerações finais. O soft power da China, você já falou da colonização, da postura de exploração que eles têm com vários países da África, da América Latina, que é sugar tudo e não criar uma situação de ganho-ganho, né? A compra mesmo que eles fazem de mídia, de penas de aluguel, os 50 cents que eles têm para a gente que apoia o regime ou para criticar quem está criticando o regime, comprando, né, a parcela que está disponível e à venda da velha imprensa, e o investimento bélico. Como é que você vê, Rafael, com essa tua experiência toda mais em loco, próxima ali da China, como é que você vê a ameaça chinesa para o Ocidente daqui para frente? Eu vejo, Rodrigo, uma ameaça que ela não cessa, ela continua crescente. Nós vemos principalmente o que acontece no Ocidente, tá?
na América do Sul, em particular, temos uma base militar aqui na Argentina, é uma ameaça, e de novo é uma mentira o discurso, porque eles levam à escuridão. Todo esse discurso de liberdade, de luta de gerações, é para mascarar um regime totalitário em escala global que eles esperam implantar muito antes do globalismo, né? Esse pensamento ele veio antes. E hoje eles encontram no globalismo uma pauta que converge em muitos aspectos simplesmente para a tomada de poder, mas que os objetivos são distintos. O comunismo, ele simplesmente, todo o pensamento marxista, leninista e também maoísta, ele prevê simplesmente a tomada do poder, a escravização do maior número de seres humanos e a manutenção de uma elite que vai controlar absolutamente todo o resto. Eles pensam em fazer isso no resto do mundo. Esse é o objetivo final, trágico e cruel do comunismo, que nós precisamos combater, Rodrigo, todos os dias que eu falo sobre boicote a produtos chineses, a serviços chineses, é o começo, é uma coisa muito pequena e singela. E outra é a comunicação, é a gente levar essa informação adiante dos perigos de um socialismo mundial. E Taiwan está aí na fila de espera para eles abocanharem de novo, né? Perfeitamente. Taiwan não seria uma pena, né, e um grande perigo para o mundo se Taiwan cair nas mãos do regime comunista. Sim. Vai ser o grande teste aí, talvez, num prazo mais curto. Rafael, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, parabéns pelo livro, gostei muito da leitura mesmo, recomendo a todo mundo que está assistindo. Estou aqui, o link... Pensadores da Liberdade, aqui. Eu vi, aliás, eu ia agradecer, eu vi aí em destaque. O link para comprar o livro do Rafael está aqui embaixo, está na Amazon. Rafael, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Até. Valeu, turma. Obrigado por mais uma Biblioteca do Consta. Nos vemos aí.